bola. Conforme o pessoal for entrando, a gente vai situando eles aí no que a gente está vendo, beleza, galera? Pessoal. Oi, boa tarde, professor. Oi, boa tarde, Maria da Penha, tudo bem? Tudo, professor. Graças a Deus, graças a Deus. Maria da Penha, eu vi que você fez os salgados. Viu? Ficou a coisa mais linda do mundo, deixou a gente ali com água na boca, muito bacana. O que você achou? Você gostou do preparo? É legal. Eu tive uma nova experiência, né, com salgado. Legal, bacana. Porque eu já faço, mas eu não usava leite em pó, só usava ou água ou leite, não usava leite em pó, entendeu? Bacana. Mas aí eu gostei. Massa, legal. Bacana. O importante é isso, a gente realmente está vendo novas possibilidades, né? E que ampliam ali nossa carteira de produtos, né? A gente tem que estar aberto ao diferente, justamente porque aí a gente consegue se qualificar mais, né? A aula de hoje, galera, é uma pegada, né, vamos dizer assim, mais teórica, no sentido da nossa aula passada, né? A aula passada foi uma produção, a gente desenvolveu a receita, agora a gente vai entender como é que funciona essa receita e a gente vai continuar aí no mundo dos salgados, né? Porque no mundo dos salgados tem muita coisa para a gente ver. A gente consegue ver essa parte, né, agora, que são de massas levedadas, que são essas massas que passam por um processo de fermentação, que foi o caso da nossa aula passada, né, que a gente fez ali uma massinha de pão, propriamente dita, só que com recheio dentro, que a gente acaba chamando de salgado de forno, tá? A gente vai ver as massas cozidas, que são aquelas massas, da massa da coxinha, né? Que é aquela massa que ela passa por um processo ali de cozimento para depois ser modelada e frita. Que aí a gente tem todos os salgados fritos. A gente tem coxinha, a gente tem risole, tem enroladinho de salsicha, tem bolinha de queijo. Depois a gente vai também para as massas não levedadas de forno, que aí a gente tem a empada, a gente tem as quiches e também a gente tem os petit pois salgados, né? Que a gente aproveita aí essa mesma massa, que a gente vai chegar lá ainda, que é na massa brisée, massa podre, né? Que são massas ali sequinhas, né? E que a gente consegue, além de estar fazendo os nossos salgados, a gente consegue estar fazendo os cantinhos, né? Então é muito interessante essa parte dos salgados, porque a gente tem ali uma leva grande, uma cartela grande de produtos, mas aí tem gente que pergunta, mas Wellington, por que falar tanto de salgado? Por que a gente vai fazer tanto salgado assim na nossa prática também, né? Em sala de aula a gente vai confeccionar bastante salgado. Porque, galera, dentro de uma confeitaria, mais ou menos 60% do faturamento dela está em salgados. Em alguns locais, até 70% a 80%. Isso significa que o salgado, ele vende mais do que o doce. E comercialmente falando, se a gente colocar num ponto de vista que a gente leva ali, em média, 3 horas, mais ou menos, para estar confeccionando uma torta confeitada, desde o momento que a gente faz a massa ao momento que a gente finaliza a torta, né, é muito tempo para um produto só, né? Olha a aglomeração aí na quarentena, viu? Tô de olho nos vocês. Tudo bom, meninas? Sejam bem-vindas à nossa aula. Então a gente Olha, vocês estão as duas juntas, é? Eu não tô conseguindo pelo meu celular. Ah, tudo bem, tudo bem. Bote tá? a minha presença aí, viu? Tá botada já. Ei, eu quero estar mais vocês. Aglomeração não pode, Maria da Penha. Pode sim, mas ela pode. Elas são sócias. Vamos eu tô lá. morrendo de saudade dela. Oh, meu Deus. A gente vai já matar essa saudade. Ah, inclusive, galera, vou aproveitar logo aqui que a gente descontrair um pouquinho. O Ian deixou lá no grupo de vocês, vocês viram, né? Ali aquela enquete. Respondam, por favor, ainda hoje, aquela enquete que a gente está coletando justamente o máximo de informações possíveis para a gente estar preparando aí o Instituto para receber o mais rápido possível as nossas aulas presenciais, né? Para a gente voltar aí à nova normalidade, vamos dizer assim, né? Que agora a gente está construindo aí uma nova normalidade, né? O uso da máscara, o tal do distanciamento social. Então, preencham, por favor, aquela enquete lá que vai ser muito importante para a gente ter as informações que a gente precisa, tá? E, galera, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, já está aqui em casa, já tem mais ou menos, não levem isso aqui em consideração, isso aqui já está em casa bem uns 5 dias, é uma barraca que meu filho fez aqui na sala, e ele não deixa eu desmanchar de jeito nenhum, tá?
Então, vai ficar a barraca aqui de fundo aqui, mas é a barraquinha que ele fez aí, eu já tentei tirar, mas não deixa de jeito nenhum. Quer dormir nela, quer fazer tudo dentro dessa barraca aí. Enfim, a gente estava falando, né, sobre a questão dos salgados e como os salgados eles são importantes para a confeitaria, por mais que não façam parte, entre aspas, da confeitaria propriamente dita. Mas dentro de um negócio de confeitaria, a gente tem ali um faturamento em relação a salgados de mais ou menos entre 60% a 70% do faturamento total. Tá em salgados. Então, por isso que é tão importante essa parte de panificação e salgados dentro da confeitaria e por que é interessante a gente estudar ela, tá? E hoje a gente vai entender a matéria-prima principal desse cara, que é o trigo, né? Ali de uma forma mais técnica, tá bom? Para isso, eu vou estar reproduzindo a minha tela para vocês, tá? E a gente vai primeiro assistir um videozinho que eu acho bem interessante, que fala sobre pães. Eu acho que vocês já conhecem esse desenho aqui que a gente vai assistir, que é o De Onde Vem, tá? Eu acho esse episódio aqui muito maneiro. E aí, por que a gente vai ver pão, Wellington? Deixa eu só dar um pause aqui. Deixa eu só pular esse anúncio. Ok. Por que a gente vai ver pão, Wellington, né? Porque os pães, né, no geral, toda massa levedada, toda massa que passa por um processo de fermentação e que tem trigo na sua composição, a gente adota como um pão. Então, mesmo os salgados de forno que a gente fez são pães, tá bom? Então, por isso que a gente fica sempre nesse conceito de panificação quando a gente lida aí com essa parte de salgados. Eu vou aumentar a tela aqui, a gente vai assistir esse videozinho aqui. De onde vem o pão? Né? De onde é que vem esse cara? Qual é a cadeia produtiva desse cara? Né? Como é que faz, como é que sai esse processo do trigo lá da lavoura até o momento que a gente compra esse pãozinho lá na padaria, né? Ele passa por toda uma cadeia produtiva na hora da colheita, no plantio, né? A colheita, esse trigo passa por um processo de transformação. Depois dessa transformação, a gente tem a embalagem, o envase, até chegar no supermercado, para depois do supermercado a gente comprar e produzir pão. Então, há toda uma cadeia produtiva. E dentro dessa cadeia produtiva, todos que têm contato com essa matéria-prima, que tocam nela, que trabalham com ela, são manipuladores. E a gente vai ver aí, aqui nesse videozinho simples aqui, que eu acho muito bacana, que é o De Onde Vem, essa cadeia produtiva funcionando e como é que sai esse cara, tá bom? Vamos lá, vou dar um play aqui para a gente assistir. Oi, dona Kika, quanto tempo? Tem pão. Por falar nisso, tem pão? Tenho fome, mas em um minutinho vai sair uma nova leva de pão quentinho, quentinho. Eu espero. Enquanto isso, me responda, seu mocinho. De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história de como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente. Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães. E o pão virou uma mania mundial. Além de mim, o famoso pão francês. Hoje existem diversos tipos de pães. Maçã, baguete, pão circo, pão de forma e pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, dona Kika. São feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo, que é o meu caso. Tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. Aí separaram o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica, os grãos de trigo foram lavados, triturados, moídos e peneirados. Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é
fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho. E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! Então embrulha meia dúzia de pãezinhos e eu também vou levar aquele pãozinho. Olha lá! É pra já! E lá vou eu, levando esse alimento tão nutritivo chamado pão, que é feito com o trigo, que foi plantado na fazenda, moído, triturado e peneirado na fábrica, e virou a farinha de trigo, que na padaria foi misturada com sal, água, gordura e fermento, e virou uma massa que descansou por um tempo, e foi levada ao forno para o aquecimento, e se transformou em pão, o meu querido alimento. Nossa, Kika! De onde vem tanta sabedoria? Já contar? Você não vai acreditar. Um tchauzinho quentinho e crocante. E até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Acabou-se. Então, a Kika mostrou aí para a gente o processo, né? A cadeia produtiva aí do pão, né? E dentro da cadeia produtiva do pão, a gente entende, né, que o trigo, né, a semente do trigo, a sêmola ali no caso, ela é o ingrediente principal, não só quando a gente fala de panificação, mas quando a gente fala de confeitaria no geral. No aspecto geral, um dos elementos mais importantes que a gente tem aí dentro da confeitaria, das matérias-primas que a gente mais usa, é o trigo e o açúcar, né? No caso, o trigo, ele tem as suas particularidades, tem os seus tipos específicos para cada tipo de produto que a gente quer fazer, tá? E o interessante é a gente entender como esse cara se comporta, né? A estrutura desse cara, para que a gente consiga ali saber até a diferença de um para o outro. Aqui no Brasil, é mais difícil a gente encontrar variação de farinhas para cada tipo específico de preparo. Quando a gente leva isso para a Europa, é mais fácil visualizar, ou aqui no Brasil, numa escala industrial. Então, no caso, a padaria. Quando a gente fala de confeitaria e gastronomia aqui no Brasil, a gastronomia e a confeitaria elas estão mais ali no setor do comércio, tá? E quando a gente fala de panificação, a gente está no setor da indústria. Por isso que quando a gente vê cursos relacionados normalmente à confeitaria, elas estão mais ali de instituições que estão relacionadas ao comércio. No caso de cursos de panificação, a gente já viu um Senai, um exemplo, entendeu? Que já é indústria. Então a gente tem meio que essa separação. Então quando a gente vai para um aspecto de indústria, aí a gente consegue ver que quando a gente compra em volume, né? Aí a gente vê trigos diferentes. Só que no supermercado, naqueles pacotinhos de 1 quilo, a gente não consegue ter essa diferença. E quais são essas diferenças? Um trigo para pão, ele é diferente de um trigo para bolo. Por quê? Bolo, o que a gente precisa? A gente precisa de leveza na massa, né? A gente precisa que a massa fique leve, para que ela cresça tranquilamente e fique fofinha. Já o pão, a gente já quer o contrário. A gente já quer uma massa forte, para que ele tenha elasticidade e aguente uma longa fermentação. Então, as farinhas de trigo que são feitas para pão, elas são farinhas de trigo mais fortes. Farinhas de trigo que têm um maior percentual de proteínas. Já as farinhas de trigo feitas para bolo são farinhas de trigo mais fracas. Por quê? Para que não se desenvolva o tal do glúten, que eu vou já chegar nesse cara, e a gente consiga as características para cada tipo de produto. No aspecto geral, a gente tem farinha específica para pão, para salgado, para pizza, para pastel, para bolo e para biscoito.
Então, se a gente tem uma variedade grande aí no mercado de farinhas para cada coisa específica, e cada um vai atender ali as necessidades de acordo da quantidade de cada coisa. Mas, Wellington, o que é esse tal dessa proteína? O que é esse tal desse glúten? Então, vamos lá olhar aqui para a estrutura de um grão de trigo, para a gente entender de onde é que vem a nossa farinha. Dentro aqui da estrutura do grão de trigo, o que que a gente tem? A gente tem aqui o trigo completo, tá? E aí a gente percebe que ele está envolto todo de uma casca, tá? Essa casca, aí ela também é chamada de pericarpo, que é justamente essa pelinha que envolve todo o grão de trigo. E essa pelinha, ela vai segurar ali o germe, tá? O germe seria basicamente um embrião, é a sementinha da onde vão nascer outras plantas de trigo, tá? Onde vão nascer ali novos trigos, e tem o endosperma aqui no centro, essa parte branca. E o que é essa parte branca? É dessa parte branca que é extraída a farinha branca que a gente encontra no supermercado. Então, depois que passa pela lavoura, é retirado a casca, retirado o germe, tá? E aí fica só essa parte branca que é triturada, é moída, e aí a gente tem a farinha de trigo que a gente conhece. Essa parte branca, galera, tá? Que é o endosperma, ele é rico em amido, tá? E a gente sabe que o amido, quando ele quebra, né? Quando uma levedura, uma bactéria, um fungo vai lá e consome esse amido, ele quebra em açúcar, tá? Então, toda essa parte branca, né, que boa parte disso é amido, a gente tem uma alta concentração de açúcar, tá? E eu estou falando isso porque na aula passada eu falei sobre a fermentação, né, e falei que os fermentos eles vão consumir o açúcar, eles vão comer o açúcar, né, e vão transformar o açúcar em gás carbônico. Mas aí a gente tem o seguinte, num pão carioquinha, como o da Kika aqui no vídeo, não sei se vocês viram, mas o pão carioquinha, em nenhum momento o padeiro adicionou açúcar. O padeiro só adicionou margarina, né, gordura, sal e água para fazer um pão carioquinha. E esse fermento comeu o quê, Wellington? Se ele não colocou açúcar? Ele comeu o açúcar do próprio trigo, porque o trigo ele é rico em açúcar por ser rico em amido, né? E o amido quebra em açúcar, tá? Então, a gente entende aqui já como é a estrutura, né, desse cara. E vamos mudar de uma farinha de trigo branca para uma farinha de trigo integral. Qual é a diferença, Wellington, dessas duas farinhas? É que no caso da branca, só vai ter esse miolinho aqui da casca, né, que é o endosperma, enquanto na farinha integral vai ter a casca também. Então, quando a gente leva isso até num aspecto relacionado à saúde, a gente percebe que a farinha de trigo integral ela acaba sendo menos prejudicial à saúde, mais saudável, por não passar por um processo de refinamento tão forte quanto a farinha branca, tá bom? Vamos aqui para frente. Aqui era o videozinho de uma breve história do pão, mas como eu mostrei o videozinho da Kika, eu acho que fica mais tranquilo aí para a gente já entender, né? O pão, galera, é um alimento que ele existe aí já há séculos, né? A gente tem história do pão aí desde a Mesopotâmia aí uns 6.000 anos antes de Cristo, a gente já entende, né, que eram produzidos pães até muito próximos aos pães que a gente tem hoje, com decoração, com marcação. Eu acho que eu deixei até uma imagem aqui, eu já mostro para vocês. Mas aí vamos entender a diferença dessas massas, né? A gente tem massas levedadas, né, que são justamente as massas que vão passar por um processo de fermentação. Essa fermentação, ela pode ser biológica, no caso, organismos vivos, como ela pode ser química. Então, no caso de um bolo ele passa por um processo de levedação química, né? O processo de fermentação de um bolo é químico. No caso de um processo de fermentação de um pão, é biológico. Qual é a diferença de um e de outro, Wellington? Biológico, você vai ter seres vivos ali dentro, no caso fungos, né, leveduras, que vão consumir o açúcar e transformar em gás carbônico e álcool, tá? Todo fungo, quando ele consome o açúcar no pão, ali ele está produzindo, além do gás carbônico que faz o pão crescer, álcool também. Esse álcool a gente não sente na boca, porque o processo de fermentação que a gente realiza normalmente é um processo rápido, tá? E quando vai ao assamento, o que tem de álcool produzido evapora.
Então, não precisa nem ter medo. Até caso tem muita gente que fica com receio, por conta até da religião em si, tá? Que a pessoa tem, mas todo alimento que é cozido e que leva algum álcool, o álcool todo evapora, tá? Fica apenas o sabor, o resíduo ali, que não vai influenciar em nada, não vai deixar você bêbado ou coisa do tipo, não, tá? E tudo isso aí evapora. E no caso da fermentação química, o que acontece, né? Por que o nosso bolo cresce quando a gente coloca um fermento químico? O fermento químico, ele é produzido ali com duas matérias-primas, o bicarbonato de sódio e o ácido tártaro. Esses dois ácidos aí, eles vão reagir ao calor. Então, quando você está num dia muito quente, que você bate uma massa de bolo e que você deixa ela em cima da bancada, às vezes você percebe que aquela massa já dá uma leve borbulhada. Aquilo ali já é um fermento agindo porque você está num dia muito quente ou porque você usou matérias-primas que podem estar um pouco quentes, tá? E quando a gente leva esse bolo ao forno, esse fermento ativa, liberando aí mais uma vez gás carbônico e fazendo o nosso bolo crescer, tá? Aí as diferenças deles dois. Ei, professor. Pode falar. Professor, e a maisena no bolo, ela faz o que nele? Pronto. A Se maisena, você quiser o amido, colocar. pronto. No caso, o amido, ele age ali como um melhorador do trigo, certo? Então, sempre que você tiver uma receita de um bolo que leve uma porcentagem de amido, né, que leve uma porcentagem de maisena, ela está entrando ali como melhorador para a farinha. Ela vai melhorar a qualidade da farinha, tá bom? Mas aí é muito delicado a questão do amido, porque você tem duas coisas. Uma, o amido vai melhorar a qualidade da farinha, vai te trazer mais leveza, tá, no teu bolo, vai deixar o teu bolo um bolo mais fofinho, um bolo mais leve no paladar, mas dependendo da quantidade, ela pode aí acarretar em um outro processo e deixar o teu bolo pesado, tá bom? Então, a questão do amido no preparo de bolo está muito relacionado ali com a porcentagem que você utiliza, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado nisso aí também. Tem receitas que pedem amido, mas eu acho, dependendo da farinha que você está utilizando, né, às vezes eu acho até um pouco desnecessário, tá? O uso do amido num preparo de bolo, porque tu corre o risco justamente de deixar o teu bolo muito denso, dependendo dessa quantidade. Tem uma quantidade exata de colocar? Pronto, vamos lá. Se eu quisesse colocar, né? Se eu sei que eu estou trabalhando com uma farinha que ela não está apresentando uma qualidade muito legal, eu quero colocar o amido, talvez, para tentar melhorar a qualidade dessa farinha, ou por desencargo de consciência, eu colocaria ali em torno de 2% no máximo. Eu não colocaria mais do que isso, tá? Mais do que isso aí eu já acho que pode dar um problema ali durante o teu preparo, pode deixar ele muito pesado, pode ir para a contramão do resultado que tu quer, tá bom? Então eu iria no máximo ali em 2% ali para ajudar realmente nesse processo, deixar ele mais leve, tá bom? Aí esse 2% é da farinha de trigo ou é da massa toda? Sempre da farinha de trigo. Para toda receita de bolo, receita de pão, a farinha de trigo é a base. Então, se você estiver trabalhando ali com 1 quilo de farinha de trigo, né? Então, você já consegue admitir aí 20 gramas do amido nessa porcentagem de farinha, tá bom? Deu para entender, Nathalie? Deu. Aí, só perguntar uma coisa. Porque eu fui fazer um bolo esses dias, aí, no caso, quando eu coloquei no forno que eu retirei, aí eu vi que a parte de cima, tipo, desceu depois de assada. Isso é porque o forno talvez estivesse muito quente? Pronto, vamos lá. O que aconteceu aí, no teu caso, né? Eu não estou com a receita, né, do teu bolo aqui, eu não estou com o modo de preparo, mas o que eu consigo identificar? No caso, ele cresceu, chegou uma hora que ele desceu, não é isso? Oi. Aí pode ter acontecido uma superatividade do fermento. Então, o que aconteceu? O teu bolo, ele tem uma estrutura, né, como se ele fosse um prédio. E para esse prédio estar em pé, ele precisa de um alicerce muito forte, ele precisa de colunas muito fortes que vão segurar esse prédio em pé. Então, há um momento que o teu bolo vai crescendo, ele ainda tem estrutura. Chega uma hora que essa estrutura dele não comporta o peso que ele está, entendeu? O tamanho que ele chegou. E aí ele pode descer. E aí o que aconteceu? Ou você colocou muito fermento,
nesse processo e o fermento fez ele crescer mais do que ele suportaria crescer por ele não ter estrutura, tá bom? Ou a quantidade de farinha que eu preparo é insuficiente para a quantidade ali dos outros ingredientes em relação à tua receita. Eu acredito que é o mais fácil ter ido fermento demais. Qual é a dica que eu te dou, Nathalie? Uma coisa que eu já tive até muito problema dentro da cozinha. Uma, usar farinha sem fermento e pesar o fermento separado. E segunda, quando for pesar o fermento, sempre pesa o fermento separado de tudo em um potinho menor. Porque o que acontece? O fermento, por ele ser muito leve, às vezes a gente está ali com 500 gramas de farinha pesada e a gente pesa o fermento em cima da farinha de trigo que a gente acabou de pesar. Quando a gente faz isso, às vezes a balancinha não consegue mensurar a quantidade exata daquele fermento. E às vezes ela passa 10 gramas a mais, passa e tranquilamente, porque é muito leve o fermento. Então, sempre pesa a farinha e quando for pesar o fermento, pesa ele separado de tudo, ele num potinho só, pesa e repesa novamente para saber se tu pesou ali, conseguiu pesar os 15 gramas que tu queria, os 20 gramas que tu queria, tá bom? Professor, mas em relação ao bolo mole, que não tem fermento, porque também quando eu faço, quando eu vou retirar do forno, ele baixa todinho, aí fica muito feio. Não fica todo igualzinho o bolo? Pronto. Um processo parecido à questão do bolo mole. Vamos lá, por quê? O bolo mole, às vezes, ele acontece dele crescer no forno, que não é ideal, o bolo mole crescer no forno, mas às vezes acontece do bolo crescer, né, dar uma leve crescidinha, e depois ele murcha. Isso acontece no mole que não tem fermento, por quê? O ar quente, o ar quando a gente aquece, ele tende a subir. É o mesmo processo quando a gente pega um balão, aqueles balões de antigamente, que se tinha ali uma vela, né, que injetava ar quente e aí o balão subia. O mesmo vai acontecer no nosso bolo quando a gente bate o bolo mole por muito tempo ali no liquidificador. O liquidificador incorpora ar dentro do bolo. A partir do momento que a gente leva esse bolo com várias partículazinhas de ar dentro do forno, aquele ar aquece e ele quer subir. Só que como tem muita massa ali, ele leva a massa junto com ele e a massa cresce. Novamente, por não ter estrutura o suficiente, aquela massa acaba cedendo, né? Duas coisas que você pode fazer. Uma é o balanceamento dessa receita e você começar a trabalhar com receita que tem um balanceamento melhor. Se quiser, eu posso até te passar uma receita, Marco, não tem problema, tá? E outra, terminou o bolo mole, você consegue simplesmente... eu sei que meu bolo mole está pronto, é um bolo que não vai ter perigo de solar, não vai ter perigo de ficar duro, então eu posso simplesmente desligar o forno e deixar ele lá dentro. E deixar ele ir descansando dentro do forno lentamente. Porque aí você, às vezes, até consegue diminuir essa atividade, mas ele desce todo por igual, tá bom? Então, é possível fazer isso. Outra dica muito importante, que tem gente que aumenta a temperatura de forno para acelerar o processo do bolo. Todo bolo tente fazer na temperatura mais baixa do teu forno. Quando a gente faz isso, né, pré-aqueça seu forno pelos 10 minutinhos ali, mas use a temperatura mais baixa. Porque quanto mais lentamente ele for crescendo, mais estrutura ele vai ter, tá? Então, quando a gente aquece demais o forno, às vezes ele dá esse pico, esse salto de forno e vai para uma estrutura que a gente não consegue, depois ele não consegue suportar e realmente dá essa baixada. Então, temperatura bem lentinha, deixa ele assar por mais tempo mesmo, mas uma temperatura menor, tá? Para que teu bolo tenha estrutura e saia perfeito, tá bom? Às vezes, alta temperatura também ajuda nesse problema, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem em qualquer momento, tá, galera? Ativa o áudio aí e fala comigo que eu respondo sem problema. Vamos continuar lá, então, tá? Na história do pão, basicamente, para serem feitos, só precisavam de 2 ingredientes. Olha que interessante, água e farinha. Pois com essa mistura desses ingredientes, né, agia sobre a massa e fazia com que a mesma crescesse. Então, quer dizer que a galera fazia pão, então só com água e farinha? Sim. Por quê? Esse fermento que a gente hoje encontra em supermercado, nada mais, nada menos é do que uma levedura, um fungo, que foi encapsulada, que foi guardadinha, né, e foi mantida ali para que a gente conseguisse comprar com maior facilidade. Mas todas essas bactérias estão aqui, ó, no ar que a gente respira, estão na nossa mão, tá? Estão em tudo, né? As bactérias estão em todos os lugares e são elas que fazem o pão fermentar. Então, se você pegar uma massa, né, água e farinha,
misturar ela ali com a mão, ali tá no teu ambiente, colocar ela num potinho, deixar por 2 dias ali dentro do teu armário, você vai ver uma atividade acontecendo ali depois. Marca a altura dela com lápis, né, uma canetinha, deixa lá por 2 dias e depois vai olhar, você vai perceber que ela vai subir, ela vai ganhar corpo, porque tem uma colônia de bactérias ali que está se alimentando de trigo e está produzindo gás carbônico. Então, quando foi se inventado o pão, quando foi se descoberto o pão, foi justamente isso que aconteceu, né? Eles misturaram ali a farinha com a água, né, de uma forma bem mais artesanal, e percebeu-se que depois de um tempo, aquele pão começava a crescer, né, por uma atividade ali microbiológica, né? Então, o pão foi basicamente descoberto aí, e a partir do momento que se teve esse conhecimento que tinha alguma coisa que se agia ali no pão para que o pão crescesse, né, foi começado a ser trabalhado isso para que fosse melhorado os resultados. Isso é tão interessante, galera. Vocês já perceberam que todo pão recebe um corte? Há muito tempo atrás, os frades, quando produziam pão, porque muitos dos pães eram produzidos em igrejas, os frades faziam 3 cortes no pão, em formato de 3 cruzes. Por que eles faziam isso? Porque eles entendiam que se o pão crescesse demais no forno, era uma atividade demoníaca que estava acontecendo ali no pão, né? Por não ter esse conhecimento aí de biologia, né? Não ter esse conhecimento aí de química, os frades acreditavam que tinham coisas demoníacas acontecendo para que o pão crescesse tanto. Então eles faziam 3 cortes em formato de cruzes no pão. Isso fazia com que o pão tivesse mais espaço de ar, né? Tivesse mais vazão de ar e não crescesse tanto. E aí eles acreditavam que por fazer essa marca aí, né, o pão estava abençoado, né, e não tinha problema nenhum aí com o capiroto, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, de estar fazendo alguma coisa aí com esse pão, tá? Aqui a gente tem um dos pães aqui que talvez seja um dos primeiros aí a ter conhecimento, né? Totalmente calcificado esse pão. É um pão aqui, ó, que data de 79 depois de Cristo. São 79 anos depois de Cristo. Então, um pão que tem quase 2.000 anos. E o que a gente consegue perceber nesse cara aqui, galera? É justamente já o sentido de formato de pão, né? E a preocupação com uma decoração. Então, já se tinha esse cuidado com o aspecto, esse cuidado aí com a delicadeza do produto. Não sei se vocês percebem, mas tem aqui, ó, um carimbo no pão indicando o nome da padaria, ó. E essa padaria tinha dizendo lá, ó, propriedade de Celer, escravo de fulano de tal, né? Pá, pá, pá. Olha aí que interessante. Então, é um pão aí de 79 anos depois de Cristo, né? E que já tinha aí um aspecto de pão que a gente conhece hoje. Pães artesanais têm mais ou menos um formato parecido com esse. Obviamente, galera, que nessa época a gente não tinha um conhecimento de pão como a gente tem hoje, então os pães deviam ser assim, bem diferentes do que é o que a gente come hoje, né? Provavelmente não eram tão leves, não eram tão macios, devia ser uma coisa mais rústica, uma coisa mais pesada mesmo, tá? E aí vamos lá entender as massas. A massa passada, dessas 3 massas aqui, qual é a massa que a gente utilizou para fazer os nossos salgados? Foi a massa rica. Por quê? O que é a massa rica, o que é a massa magra e o que são as massas laminadas? Vamos lá. Massa magra vai ser aquela massa que é simplesmente farinha, água, açúcar e sal. Farinha, água e sal, que é no caso de um pão carioquinha. Farinha, água e sal e um pouco de gordura. Então, massas que sejam pobres em ingredientes, que tenham a menor quantidade de ingredientes, são massas magras. Isso não significa que essa massa é uma massa leve, ou que essa massa é uma massa mais pesada, ou que é mais densa, ou que é mais elástica. Não. É só que ela tem uma menor porcentagem de ingredientes no seu preparo, tá? É uma massa que não tem tanta gordura no seu preparo. Então, a gente admite como uma massa magra. Massa de pão carioquinha, massa magra. A massa de um pão sovado, aí a gente já tem uma massa rica. O que é a massa rica? É a massa que tem uma maior quantidade de gordura, tem uma maior presença de açúcar, ovos na composição. Aí a gente já tem uma massa rica. No caso, a massa que a gente fez lá, o nosso salgado de forno, tá? E aí, um exemplo aqui, o pão sovado, o brioche, que é uma massa que vai bastante gordura, né? Alguns tipos de pizza, né, que tem uma massa mais gordurosa. E o que são as massas laminadas? A gente vai ter uma aula específica só para massa laminada, onde a gente vai fazer croissant, tá? Croissant, pão, chocolate, a gente vai fazer coisas relacionadas à viennoiserie. E aí eu vou explicar isso nessa aula. Mas as massas laminadas são massas que vão passar por um processo de laminação. Ou seja,
a gente vai ter a massa, a gente vai ter gordura, margarina. E aí a gente vai incorporar elas duas e fazendo camadas de massa e margarina para que ela fique completamente laminada e a gente tem aí um salgado folhado, um salgado semi-folhado, tá bom? Esse aqui é o processo de laminação. Aqui mostra aqui o caminho de como se faz um croissant ou uma massa folhada comum, tá? Um 1000 folhas, que é justamente o passo a passo do envelopamento da gordura e a abertura da gordura. Aqui, galera, é massa, tá? E aqui no centro, esse quadradinho aqui é a manteiga, é a margarina, é a gordura, tá bom? E aí se unem essas duas, vai abrindo e formando dobras e dobras e dobras para ter aí várias camadas de massa. Alguém me arrisca a dizer quantas camadas, né, entre massa e gordura eu tenho de um croissant? Né? Quantas lâminas eu tenho em um croissant? Chutem aí. Sei lá, 10, 15, 20. Eu acho que é 4. São 6, 4. Para ajudar, são 3 dobras de 3 o croissant. A gente faz a primeira dobra, depois faz a segunda, depois faz a terceira. Quantas camadas a gente tem? 9? Não. Não lembro, não. São 81 camadas, galera. São 81 camadas. A gente inicia ela ali já com 3 camadas, certo? Mas depois da primeira camada, a gente tem 9. Não é isso? Mas depois que a gente faz a primeira, a gente tem 9. Inicia ali com 3 camadas. Massa, gordura e massa. Depois que a gente faz a primeira dobra, dobrando em 3, a gente já tem 9. Depois que a gente abre e faz mais 3, aí a gente já multiplica esses 9 por 3. E aí a gente já tem 27. Faz a próxima dobra, multiplica por mais 3, aí a gente tem 81. Então, são 81 camadas que a gente forma nesse processo de laminação. Agora vamos mais longe, vamos para a massa folhada. Quantas camadas de lâmina a gente tem na massa folhada? Para fazer 1000 folhas. Chuta aí, por cima, não precisa nem fazer as contas não. O 1000 folhas são 5 dobras de 3. Chuta. 100 camadas. Tem laminazinhas. Tá fazendo as contas, Tatiana? Quanto você acha que é, Maria da Penha? São 700 camadas. Uma massa folhada. Uma massa folhada. Uma massa folhada. Quando a gente termina a massa folhada, camadas. a gente tem 700 camadinhas. Massa, gordura. Massa, gordura. Massa, gordura. Semi-folhada tem 81. Semi-folhada tem 81. E a massa folhada tem 700. Mas o né, 1000 folhas, quando a gente junta 2 quadradinhos daquele ali de 700, dá muito mais do que 1000, né? Dá 1400 ali, camadinhas ali de folhas. E isso, galera, acontece no processo de laminação, justamente porque no processo de laminação a gente trabalha com cálculo que é uma projeção geométrica. Então a gente abriu ali a massa, dobrou em 3, a próxima vez que você dobrar em 3, aquela quantidade que você produziu, você vai multiplicar por 3, que assim na próxima multiplica por 3, que na próxima multiplica por 3 e aí vai. Entendeu? Então assim a gente realmente consegue fazer muitas camadas. Qual é a diferença, Wellington, da massa semi-folhada e da massa folhada? As duas crescem no forno, tá? Porém, a massa semi-folhada, ela tem um fermento. A massa é feita com fermento. Então, quem ajuda a massa a crescer é o fermento e também o processo de laminação. Já a massa folhada não tem fermento. Massa folhada não tem fermento. Então, como é que ela cresce? Essa lâmina de camada de manteiga e gordura, né? Ou de farinha e gordura, massa e gordura, massa e gordura, massa e gordura, massa e gordura, faz com que parte da água que está nessa gordura evapore, o calor quente sobe e empurra essa massa para cima. Então, a massa folhada, mesmo sem fermento, ela cresce até 10 vezes o seu tamanho no forno, tá? Então, isso uma massa bem feita, uma massa que foi bem elaborada. Então, se mesmo sem fermento, ela cresce até 10 vezes o seu tamanho no forno, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre isso.
e aí eu falo direitinho esse processo. Agora vamos lá em métodos de batimento, né? Porque aí a gente consegue até adotar um fluxograma de batimento. E esse batimento da massa, ele pode ocorrer entre o batimento direto, batimento modificado, que praticamente hoje já é excluído, e o batimento indireto. Os principais que a gente vai ter aqui é o método direto e o método indireto ou esponja. O que é o método direto? É quando a gente coloca todos os ingredientes ali para a gente sovar na mão ou numa maceira e a gente já inicia ali o processo de sova, tá? Já o método... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu carregador aqui. Método direto, então, a gente pega todos os ingredientes, coloca ali na maceira ou na nossa bancada para a gente sovar e já inicia a sova. Já o processo indireto, a gente vai ter que fazer uma alimentação prévia do fermento. Então, o que a gente faz? Antes de iniciar o batimento, a gente vai pegar o nosso fermento, vamos misturar com parte de água e parte de farinha da nossa receita, tá? Água e farinha que já estão presentes na nossa receita, a gente vai tirar um pouquinho de cada, a gente vai misturar com o fermento e vai deixar ele descansar. Isso vai fazer com que o fermento ative, forme uma esponja, forme uma viga, tá? E aí, essa esponja que vai formar, porque literalmente o fermento fica num aspecto esponjoso, né, que vai estar alimentado, vai estar forte, a gente vai utilizar no preparo. Mas, Wellington, por que eu faço isso? Por que eu não posso bater tudo logo de uma vez? Aí vai depender do tipo de produto que tu quer fazer. Então, se tu quer fazer uma massa de um pão carioquinha ou de um salgado, que é uma massa magra, se tu quer fazer um salgado que não tem ali muitos ingredientes na massa ou que não vá um recheio muito pesado, aí você pode fazer o método direto, bater a massa toda de uma vez, não tem problema. Agora, Wellington, eu quero fazer um salgado com bastante calabresa, vai ser uma massa super pesada, porque eu vou colocar bastante recheio na própria massa. Eu quero que a massa seja bem macia, então eu vou botar gordura, vai ter açúcar. O que é que eu faço? Aí eu já aconselho ir para o método indireto, porque no método indireto você já alimentou o teu fermento, deixou o teu fermento bem forte, e aí ele vai aguentar ali a pressão, vai aguentar o trampo da tua receita, né? Por ser uma receita mais pesada. Caso contrário, no outro método, talvez o fermento não tivesse tanta força para trabalhar com esses ingredientes, tá bom? E as diferenças aí entre os dois. Direto modificado, né? O mais utilizado em massas ricas do doce, hoje já não opa, deixa eu voltar aqui. Não é tanto utilizado, né? Por isso eu não vou nem falar desse cara, né? Nesse tipo de processo, né? A gordura, os ovos, os possíveis saborizantes, eles são misturados antes, né? E eles formam uma massa e depois a gente bota eles no batimento. Hoje a gente praticamente não utiliza esse método direto modificado, não. Ou é o método direto, ou é o método indireto ou esponja, tá bom? Vamos lá para frente. Untar a forma básico, né? A questão de fazer untagem de formas. Quando se diz respeito a salgado de forma e a panificação, é simplesmente óleo, tá? Óleo, um desmoldante, qualquer gordura ali. Então, quando a gente prepara um pão, diferente de um bolo, a gente não precisa jogar ali uma camada de farinha. Simplesmente a gordura, o óleo, já é o suficiente para a gente untar essa superfície e para que ele não venha a grudar, tá bom? Vocês conhecem desmoldantes em spray? Aqueles sprayzinhos de desmoldantes, vocês já usaram? Usei não. Bacana, bacana. Aqueles É a desmoldantes melhor em spray... coisa que já inventaram. É bom, né? É bom. Tem, assim, depende. Porque, assim, Juliana, eu já tive muito problema com aquele troço ali, porque, assim, a gente se acostuma com a marca. Aí a gente usa aquele trem direto. Aí a gente muda de marca, aí o negócio prega nossos bolos tudinho, e sempre é aquele bolo que falta, assim, uma meia hora para a gente entregar. Né? E aí dá esse problema. Então, até o desmoldante, eu sou tão empolgado que às vezes eu uso o desmoldante e jogo na parede assim, só para dizer mesmo, vou botar um pouquinho de farinha aqui, porque vai aqui, né? Então, eu fico meio com medo, às vezes. Depende muito da forma. Eu trabalhei com umas formas, não sei se vocês conhecem, mas aquelas formas, eu esqueci o nome da marca. Mas são umas formas bem caras. Eu trabalhei com elas numa padaria, elas são super pesadas, parece que são de ferro fundido, assim, são bem grossas. E aí elas são cheias de detalhes.
Não, a capa rosa é excelente, né? A capa rosa, ela tem muitos detalhes, mas ela é fininha, ela é de alumínio. Essa que eu tô falando, ela é de ferro fundido, normalmente elas vêm dos Estados Unidos. E aí eu trabalhei numa confeitaria que tinha essas formas, cada forma dessa na faixa de uns R$400, elas são bem caras. E aí elas são muito pesadas, né? Elas são muito pesadas e são grossíssimas. Mas pensa numa forma que para ser cara e para ser ruim, né? Eu não sei se eu posso falar isso aqui, que a gente está em vídeo, né? Tá tudo gravado. Se alguém quiser me processar, não tenho dinheiro, não me processe, por favor. Eu não vou nem falar marca aqui para não ter problema. Mas assim, são formas bem grossas. E aí a gente trabalhava lá com desmoldante até que chegou no período da Páscoa. E aí a dona lá comprou formas em formato de árvore de Natal. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que fazer isso, cara. Eram árvores de natais e casinhas de Natal. Então, para conseguir tirar o bolo dessa forma, galera, a gente tinha que fazer o bolo, assar o bolo, depois congelar no ultracongelador que a gente tinha lá, deixava o bolo numa pedra, pegava a forma, passava o maçarico nela e soltava o bolo. Era só assim. Imagina aí o trabalho que dava para produzir 10 bolinhos desse aí, com uma forma só. É um trabalho aí de lascar. Vamos voltar aqui, falar demais. Peneirar os ingredientes secos. Às vezes a gente vê isso em algumas receitas, principalmente receitas relacionadas a massas, né, e bolos. Por que peneirar os ingredientes secos? É simplesmente para tirar alguma impureza, alguma pedrinha, alguma coisa? Ué? Sim, né? É uma das possibilidades que a gente pode estar peneirando os ingredientes. Mas o maior responsável, que a gente, no caso, a maior função de peneirar os ingredientes secos é para você incorporar ar. Então, toda vida que você peneira algum ingrediente seco, o açúcar, a farinha de trigo, o amido, o cacau, que você vai colocar ali na receita, principalmente do teu bolo, o que você está fazendo é incorporando ar. Quanto mais ar você consegue incorporar na tua massa, mais leveza ela vai ter, tá bom? Então, é muito interessante, principalmente para bolos, a gente fazer essa peneiragem aí dos ingredientes secos. Em pães também isso pode se aplicar, porém o processo de batimento do pão, dependendo do pão que a gente vai fazer, é um processo muito agressivo, né? O batimento do pão é aquele batimento que ele realmente é muito mecânico, é muito agressivo. Então mesmo numa... Tá bem? Tá melhor aí o pé? Cuidado aí, pelo amor de Deus. Minha mãe teve um troço aqui no joelho, aqui a bichinha aqui tá só caxingando. O pior é que ela é ativa pra caramba, corre pra tudo que é lado, daí hoje tá mancando, eu tô morrendo de dó aqui dela. Aí, enfim, né, esse processo de peneiagem é para incorporar ar. Não, tá aqui, mas assim, não tão interessante no caso de pães. No caso de pães, ele já é uma função mesmo de tirar alguma pedrinha, de tirar algum resíduo ali que fica na farinha. Até a própria umidade. Quando a gente deixa a farinha guardada por muito tempo, às vezes ela forma grumos ali bem durinhos, quase que uma pedra por conta da umidade, tá? Vamos aqui à frente. A gente tem agora uma ficha técnica. O que a gente tem? Pode falar. Te ouvindo, Tatiana. Não tô te ouvindo direito. Tá tipo um vento. Fala aqui. O desmoldante caseiro. Pronto, desmoldante caseiro. A gente tem desmoldante caseiro, galera, feito normalmente de gordura hidrogenada. Né? É uma base que muita gente faz. Mistura ali a gordura hidrogenada com farinha de trigo, tá? A gente consegue usar como desmoldante. Funciona, velho? Funciona muito bem. Só que eu acho muito caro, né? Eu acho muito caro você estar tendo a aplicação dessa aí para estar fazendo como desmoldante. Eu acho que, galera, se dependendo ali, porque assim, no caso do desmoldante caseiro, o trabalho que tu tem para estar passando ele na forma, né, é o mesmo que tu teria para passar uma margarina. E a margarina é bem mais barata do que a gordura, né? Então, assim, eu acho que em questão de resultado não vai influenciar tanto. Então, assim, eu acho que eu ficaria com a margarina. É possível fazer, né, o desmoldante caseiro, mas o resultado dele não dá muito diferente da margarina, não. Contanto que o assamento, né, você faça de forma correta. Então, temperatura baixa, deixa o bolo assar direitinho, aumenta essa temperatura para que ele cresça mais rápido, porque ele cresce mais rápido, ele realmente tu vai ter um bolo mais rápido, mas tu vai perder em qualidade, tá? Tanto do ressecamento do bolo, quanto pelo
pela até a estrutura que ele forma ali nas laterais para tu conseguir desmoldar ele, tá? Então, bolo sempre temperatura baixa, cozimento lento, você vai ter um bolo perfeito, tá? Tatiane, as receitas que eu já vi de desmoldante caseiro foram todas com gordura hidrogenada. Você conhece uma outra receita de desmoldante caseiro que não seja e com gordura de palma? Eu já vi também. Gordura de palma e gordura hidrogenada. Você conhece alguma outra receita que não seja assim? Se conhecer... É porque nós estamos com o computador ligado e o telefone. Eu vi uma receita que é farinha, margarina e óleo. Os três juntos. Óleo comum. Ao invés da gordura hidrogenada, o óleo, aí faz aquela papinha e passa. Entendi. Mas eu também não acho... Eu prefiro comprar o desmoldante, porque como eu faço pouco bolo, para mim compensa. Eu já usei a com a gordura. Porque o que eu uso é 28, 29 reais, mais ou menos, e dura bastante. Mas para quem faz bastante bolo, não é bom. Ou não é bom, né? Sim, falei. No mercado... Não, era só sobre o caseiro. No mercado a gente tem aqueles desmoldantes de galão também, tá? Que eles são líquidos. Eles vendem num galão de 5 litros. E aí você passa ali na forma mesmo, distribui, passa a forma mesmo. E não precisa colocar farinha, não precisa colocar nada. É um desmoldante, né? Agora sim, galera. Depende muito do tipo de forma que eu fiz, né? Que eu faço. Eu não faço nem pra mim. Eu pego a própria margarina, unto minha forma com margarina, asso meu bolo e sai lindo, perfeito. Sem problema nenhum. Então, assim, isso depende muito da tipo de forma que eu tenho. Quando é uma forma, aquelas da capa rosa, eu vou fazer um comercial de caras. A maioria das formas da capa rosa que eu já trabalhei, para mim, assim, excelentes. Elas saem um bolo lindo. As formas da capa rosa são todas desenhadas, elas saem perfeitas. Então, assim, depende muito da forma. Tem algumas formas que são mais bonitinhas, umas até antiaderentes. Eu tenho aqui umas 10 forminhas que eu tinha comprado na internet, achando lindas, de silicone, umas vermelhinhas horríveis. Que eu fiz bolo, não consegui tirar um bolo que presta com as formas, porque o calor não se propaga muito bem na forma, ela queima em todos os detalhezinhos ali da forma, é terrível. Então, a forma, né, ela é muito importante também, né, no processo ali do teu bolo. Se tiver uma forma bacana, e para mim as melhores formas são as mais baratas. As que eu encontro assim, as mais baratinhas, as da capa rosa, as que eu encontro ali no mercado São Sebastião, para mim são as melhores. Essas formas cheias de firulas, muito caras, às vezes, normalmente, tem muito problema para estar desenvolvendo essas forminhas. Principalmente aquelas que são antiaderentes. Não sei se vocês já viram. Elas têm uma camada de teflon dentro ali que, teoricamente, você não precisa colocar nenhuma gordura, né? Elas são terríveis. Galera, vamos dar uma analisada aqui nessa nossa receita, tá? Se vocês quiserem, eu posso bater o print dessa receita e mando lá no grupo para vocês também, tá? Que é uma receita, né, de base levedada de salgados assados, né? Então, assim, eu tô aqui uma massa de leite, tá bom? O que é que eu tenho aqui? A receita não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Tá travada na mesma bonequinha. Aqui, caindo. Tá mas tá desde aquela hora? Desde aquela hora. E vocês não me falam, eu passei um slide por trás de slide. Deixa eu ver de novo. Olha aí, rapaz, eu passando aqui slide por trás de slide, falando uma ruma aqui. Pera aí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Pra ti? Vai dar certo, não me chame. E eu falando do pão, apareceu agora? Apareceu. Eu falei do pão, eu falei da ruma de coisa e nada. Olha aí, ó, o tanto de coisa que, meu Deus do céu, peneirar os ingredientes, não tá as formas. Eu só passando aqui os slides para mim e não passando para você. Falei da laminação, aí, ó, tá aqui na tela e tal. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, deixa. Aqui o tal do pão que eu tava falando naquela hora, ó. Do pão aí de 79 anos depois de Cristo. Não sei nem como vocês estão entendendo, pelo amor de Deus. Da travada ali na bonequinha. Deixa eu ir lá para a receita, né? Meu Deus do céu. Tô vergonha. Deixa eu passar aqui. Vamos lá para a receita para a gente fazer só uma análisezinha básica aqui da receita. Nossa aula já está
no fim. Espero que tenha pelo menos entendido o conteúdo, porque não estava passando os slides. Ó, a gente tem uma ficha técnica aqui, certo? A gente tem uma receita. Receita de um salgado de massa levedada. A gente tem um pão, tá? E aqui quais são os ingredientes deles? Açúcar, sal, farinha de trigo, leite, margarina, ovos, óleo e fermento biológico. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma massa rica ou uma massa magra? Maria da Penha, eu li só Uma massa rica. Massa rica, eu li só o labial. E aí temos uma massa rica, né? Justamente pela presença aí de gordura, pela presença de açúcar, né? Ela utiliza, né, 2 tipos de gordura aqui no preparo. Ela vai utilizar a manteiga e vai utilizar ainda o óleo, tá? A margarina, né? E é uma massa aqui que tem uma grande presença de gordura, se você for levar em consideração a quantidade de trigo, né? Ela tem aí 500 gramas de trigo e tem aí 90 gramas de gordura, né? Então, a massa tem uma grande presença de gordura, tem bastante, aí uma quantidade relevante também de açúcar em relação ao sal, e eu também tenho ovos, tá? Então, um ovo, basicamente, né? Já que tem aqui 60 gramas. Um ovo e um pouquinho, né? Já que um ovo a gente admite como 50. Então, temos uma massa rica, né? Para essa massa rica, qual seria a fermentação ideal para ela? Um método direto ou método indireto? Indireto. Indireto, né? Porque justamente a gente faz essa pré-preparação do fermento e aí ele tem muito mais força, né? Para a gente conseguir aí estar fazendo a nossa massa sem correr esse risco. Aqui eu tenho o método de preparo, tenho aqui outras fichas. Tem um salgado, né, com base levedada, e esse salgado aqui de cerveja. Então, a gente consegue aqui estar substituindo a água do preparo por cerveja. O Wellington, eu sou crente. Como é que eu vou fazer um salgado desse? Não tem problema, tá? Porque o álcool evapora, tá bom? Então, você não tem álcool nenhum no teu salgado, mas tu tem ali o sabor do malte, o sabor da cevada no teu pão, que é muito interessante, né? Que tem um sabor muito legal. Se vocês quiserem, eu printo aqui, passo lá no grupo para vocês também, tá? Então, tenho aqui um salgado de cerveja, tá? Essas fichas aqui, galera, acabou não sabe. Essas fichas aqui são fichas, né? Professor, passa para mim lá no grupo. Passo sim, viu? Vou bater uma fotinha aqui e passo lá no grupo. E Maria, essas fichas, né? São salgados que a gente vai estar executando em sala de aula, tá? A gente vai reproduzir essas receitas, vamos comer, vamos degustar também, que é importante, tem que ter isso, né? E vamos tirar até o Ian. O Ian não está fazendo de nossa aula. Fazer de cerveja, eu nunca fiz com cerveja, não. Fica muito bom. Lá no meu Instagram, nos destaques do meu Instagram, eu tenho lá uma receita de um pão de calabresa. Esse pão de calabresa é feito com cerveja. Eu tenho um passo a passo lá desse pão. Pode dar sova. Tem até o momento que eu tomo um vinhozinho lá e tiro uma onda com vocês. Se você quiser assistir lá, tá lá nos meus destaques. Que é um pão de calabresa com cerveja. Delicioso, muito bom. Muito interessante. Eu mostro todo o método de preparo sovando na mão. Tá? Mostro os pontos da massa. É bem interessante. E pão que você pode fazer. O que você pode substituir a água? Inclusive, Maria da Penha. Não só cerveja. Você pode usar um vinho aí para trazer um sabor no teu pão. Aquele chega no final do ano, a gente compra muito aquela cidra de maçã, e às vezes aquele negócio a gente toma ali e fica guardado, a gente não sabe o que fazer. Dá para fazer pão com ela também, porque ela dá um sabor e sempre vai evaporar o álcool, tá? Então não se preocupem, pode dar para os pequenos provarem também, pode dar para a família toda, para quem é idoso, não tem problema, porque sempre o álcool vai evaporar quando a gente leva para o forno, tá bom? Basicamente foi isso, a gente entendeu a estrutura do grão de trigo, a gente entendeu o processo produtivo do pão e a gente entende também a importância que a farinha de trigo, as massas, elas têm para planificação, né? Dentro de um ponto de vista estrutural, né, organoléptico, vamos falar assim, quanto também de um ponto de vista comercial, já indo aí para um aspecto mais empresarial, tá bom? A nossa aula foi isso, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu senti a necessidade de realmente trazer um ponto de vista mais técnico, tá, para vocês.
A gente sempre vai estar mesclando entre uma parte mais técnica, uma parte mais teórica e uma parte ali mais da prática, que a gente consegue visualizar de fato, né, o que é que a gente quis dizer com essa parte teórica, tá bom? Próxima aula, estamos dentro da cozinha. E aí, na próxima aula, eu convido vocês, porque a gente vai preparar umas quiches, tá? E eu estou preparando um negócio muito bacana. Então, a gente vai fazer massa DDT, a gente vai introduzir essa questão da massa DDT, da massa podre, a gente vai estar fazendo quiche, a gente vai estar fazendo empada, tá? Vou mostrar aqui quiche de camarão para vocês, a quiche Lorraine, que é uma quiche tradicional, que é de bacon e queijo, tá? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula, que a gente vai produzir as nossas quiches, tá bom? Não esqueçam de sair da aula e ir lá no grupo e já preencher a enquete que o Ian deixou. Eu já preenchi. Já preencheu? Show! Todo mundo já preencheu? Já, Tatiane? Já preencheu? Eu já preenchi também. Não? Bora as duas, viu, Tatiane? Professor, aquele pão lá seu de calabresa, se não tiver calabresa, pode ser outro recheio, frango? Pode ser o que você quiser. Pode ser frango, pode ser calabresa. Porque aqui em casa o povo só come frango. Frango, Maria da Penha, só tem cuidado com ele para fazer aquele frango tipo de coxinha que fica mais sequinho, tá? Pra qualidade, ela acaba acompanhando um pouquinho a massa. Então deixa sequinho. Mas não, mas eu quero cremoso. O requeijão fica da hora, tá? Tá certo. Tá bom? Tá. Galera, no mais foi isso. Eu vou só... Oi, Martinha! Não saiam da sala, que eu vou aqui nos participantes. Eu fiz uma quiche hoje. Fez uma quiche? Eu fiz uma quiche hoje. Foi, mas eu não gostei. Por quê? Porque ficou muito salgada. Porque eu juntei bacon e calabresa. Mas o que ficou salgado? A massa ou o recheio? O recheio, né? Pronto, show de bola. Eu não vou dar spoiler aqui, não. Então deixa para a aula. Quando estiver na aula, eu falo. Mas eu vou perder essa aula aí, porque eu já estou nas últimas. Aula prática. Vai perder por quê? Nós vamos continuar. Não, nós temos 4 aulas. A aula já é a próxima semana, rapaz. Eu tô falando presencial. Tá certo. Tudo aqui na minha casa. Entendeu? Aquele modelo de aula da aula. Tá bom. Na próxima aula já. Não vai perder nada. Vai dar certo. Próxima aula. Aqui na minha cozinha. Vocês aí, aqui comigo. E é engraçado que eu fico carregando vocês de um lado pro outro. Eu vou levar um pessoal pra lá, né? Como se eu estivesse carregando vocês aí. Então foi isso. Deixa eu bater um print aqui. Vou fazer uma cara bem bonita, né? Deixa eu tentar. Deixa eu pedir uma coisa, Wellington. Pode falar. Você coloca os ingredientes e aí eu vou tentar fazer junto na hora da aula. Quem quiser fazer também, né? Ela mesmo era uma boa. Fechou. Pois vou mandar os ingredientes no grupo, tá? Já vou mandar provavelmente hoje, não sei o horário, hoje eu vou mandar as receitas aqui para vocês, mas eu mando logo hoje, que aí vocês já se preparam aí na aula. A gente se prepara, dá certo. Dá super certo. A gente só não vai conseguir, na aula, acompanhar alguns processinhos talvez de forno, tá? Porque eu já deixo algumas coisas adiantadas para que a gente veja o resultado, mas aí, enfim, todo o processo vocês vão conseguir pegar, e depois eu quero todo mundo também postando a foto do resultado lá no grupo, tá bom? É bom que a gente faz tudo igualzinho e a gente consegue saber realmente o que a gente está fazendo. Show de bola, gostei. Show de bola. Vou mandar assim. Vamos bater um print para eu postar nas redes sociais. Eu posso postar, galera? Posso marcar vocês lá? Pode. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi. Quem é essa moça linda aí? Assistindo a aula. É uma moça ou um rapaz? Não estou vendo direito aqui. Quer falar contigo? Diga aí teu nome pra ele. Ai, meu nome é José Raulito de Andrade. Um rapaz já muito esperto, você. Olha aí, fala o nome completo. Meu nome é José Raulito de Andrade. Falta aí, diz quem tu é. José. Tudo bom, José? Como é que você tá, cara? Homem-Aranha, Peter Parker. Você é o Peter Parker? Eu sou o Peter Parker. Como é que você vai ser o Peter Parker se eu sou o Peter Parker? Ele está dizendo que ele quer o Peter Parker. Beleza?
Beleza? Ô, José, a minha cama, ela é toda do Homem-Aranha. Eu sou louco pelo Homem-Aranha. E não é brincadeira, não, tô falando sério. Até o meu travesseiro é do Homem-Aranha e tem meu nome lá, junto com o Homem-Aranha. Sou louco pelo Homem-Aranha. Mary Jane, você é sua amiga do Aqui Homem-Aranha. também, professor. Meus meninos, tudo é doido pelo Homem-Aranha. Doido pelo Homem-Aranha. Minha sogra fez uma bolsa de cama pra mim do Homem-Aranha com meu nome. Só que a menina da costura lá escreveu o nome errado. Porque meu nome é Wellington, quase ninguém consegue escrever meu nome certo. Ela escreveu o nome faltando Wellington. Pode falar. Antes do senhor sair aí, o bolo fofo, para não ficar com cheiro de ovo. Pronto, vamos lá. O que a gente precisa primeiro saber, Marta? Questão do cheiro de ovo, tem gente que acredita que é por conta daquela película, né? Que tem ali na gema. O pessoal, quando quebra o ovo, às vezes tira aquela película e peneira a gema. Não, né? Ali não faz o ovo ter cheiro. A única coisa que faz o ovo ter cheiro é o tempo de prateleira dele. Então, quando você trabalha com um ovo, tá? E que ele é um ovo que já está um pouco passado, ele vai ter um ovo muito forte. Quando você trabalha com um ovo mais novo, aí ele já não tem seu nome. Então, duas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, se tua receita vai muitos ovos, eu aconselho a, no processo de batimento, bater bastante essa gema, esse ovo, tá? Por exemplo, Wellington, eu vou fazer um bolo com método cremoso, que é aquele método que primeiro vai a manteiga, o açúcar e depois vai os ovos, tá? Então, se você vai fazer um bolo nesse método, você começa a bater a manteiga com açúcar, vai colocando os ovos e já pode colocar a batedeira no máximo e deixa bater bem até ganhar volume. Quanto mais você bater, menos sabor de ovo vai ter. Outra coisa é colocar uma essência de ovo. Então, você pode colocar uma raspinha de limão, uma raspinha de laranja, tá? Acho que ele saiu. Foi. Eu caguei. Estão fazendo o quê? Voltei, galera. O computador aqui desligou na minha cara, né? Deixa eu voltar aqui só para a pergunta da Marta. Então, Marta, batendo nesse momento que bate o ovo, a gente pode adicionar ali uma essência de limão, né? Uma raspa de limão ou uma essência de baunilha, que aí você consegue retirar esse sabor caso o ovo realmente não seja um ovo muito novo, tá? E aí você consegue aí estar disfarçando esse sabor com uma essênciazinha nele, tá bom? É uma possibilidade, mas sempre o conceito é ovo novo, aí você já não vai ter tanto sabor. Tem um exemplo que é um recheio que se chama curd. Né? A curd normalmente ela é de um ácido, né? Um limão, um maracujá. A curd ela é feita de gemas de ovos, suco de limão e açúcar. Então, assim, vem muita gema e não fica com gosto de ovo nenhum. Por quê? A gente trabalha com o ovo sempre mais novo, tá? E esse ácido, esse sabor, né, do limão já balanceia ali o sabor do creme e fica uma creme lisa com sabor intenso de limão, fica uma delícia, tá? Então, sempre ovo novo, e se o ovo não tiver muito bom, essênciazinha de baunilha, essênciazinha de limão, que dá super certo também, tá? Uma raspinha de laranja também super dá certo. Galera, alguma dúvida mais? Vocês têm alguma coisa para perguntar? Fiquem à vontade. Eu quero perguntar uma coisa. Fique à vontade. Quando eu faço bolo, certo? O meu bolo, eu uso forno elétrico, aqueles forninhos. Sim. Só que ele nunca fica com aquele dourado por fora. Né? Aquela casquinha dourada. Me dê uma luz, o que é que eu posso fazer? Pois é, porque o forninho elétrico é aquele menorzinho, Juliana? Ele tem resistência embaixo e em cima. Isso. Em cima Você liga a resistência de cima também? Ligo os dois. Eu acho em cima e embaixo, a 180. Cima, embaixo, a 180 e teu bolo ainda tá ficando claro? Ele não cria aquela películazinha bem douradinha. A não ser que eu aumente a temperatura para 220, 210, que ele tem 210 a 230. Mas quando eu aumento, aí ele murcha.
Pois é, na verdade, o que eu ia te dizer? Deixa na temperatura que tá, entendeu? Você deixa na temperatura que tá, você vai, como o teu forno é pequeno, o que tá acontecendo com ele? O bolo, ele produz vapor, sai vapor de água, né? A água evapora e fica no forno, e esse forno acaba ficando muito úmido. E essa umidade impede a formação dessa película. Então, o que tu pode fazer? Liga o forno, tá? Deixa assar normalmente, teu bolo sai no sabor bom, sai numa textura boa. Pronto. Então, deixa assar normalmente. Quando você sentir que está pronto, desliga a temperatura de baixo, desliga a resistência de baixo e aumenta a de cima. Só como se fosse uma grelha para dourar a parte de cima, tá? E aí você tem esse aspecto de douradinho em cima do bolo, tá bom? Mas não faz em temperatura alta, porque se tu fizer em temperatura alta, duas coisas que podem acontecer. Uma é assar demais por fora, ficar por dentro. Eu digo, quando eu viro, quando eu desenformo o bolo, a forma de buraco. Quando eu viro, ele não fica dourado por fora. Na própria forma? Ao redor, isso. Então pode aumentar a temperatura desse forninho aí, pode aumentar a temperatura. Se não tá dourando nem ali onde tá o metal, pois pode aumentar a temperatura. Pode aumentar a temperatura. Coloque ali na temperatura, você tá assando em 80, passe para 200, tá? Não faça muito agressiva. Segunda, então desse modo, desligue a resistência de cima, deixe só a de baixo, tá? Deixe só a de baixo, não deixa a de cima não, porque a de cima provavelmente está fazendo com que teu bolo asse muito rápido, tá? E teu bolo está cozinhando, né, no lugar de estar assando, provavelmente. Então deixa só a de baixo, aumenta aí para os seus 200 e deixa só na de baixo, tá bom? Faz esse teste e me diz como é que vai ficar. Tá bom. Tá bom? Tá certo. Beleza. Alguma coisa, pessoal? Meu, como é? Um dia desse eu fiz aqui que ele ficou bem pretinho. Ficou bem pretinho? Aí quando não é 8, é 80 também, né? Quando não é 8, que nem um bolo que eu fiz de uma consultoria que o rapaz foi perguntar se era bolo de chocolate. Eu não conhecia o forno, né? O forno de lá era mandou deixar o bolo dourar, eu deixei o bolo dourar. O burro foi preto. Nossa senhora. Aí quando não é 8, é 80. É isso, pessoal. Ah, que bom. Que bom. Sempre tem virou bolo de pote, pelo menos, né, Marina? Mas o que, meu filho? Aqui em casa não sobrou nada. Ora? Ele ficou bem assadinho, porque ele ficou bem moreninho. Olha coisa boa, dou maior valor. Aquela casquinha ali, eu gosto demais da conta. Pois aqui. Wellington, deixa eu fazer uma pergunta sobre pão. Deixa não. Eu tenho muita vontade de fazer aquele pão de 10 dobras. Só que, como o meu forno, ele não faz aquele vapor de ar, né? E mesmo eu colocando a forma com água dentro para ele criar aquele vapor de ar, ele não cria, porque aquele forninho não dá. E esses pães, eles têm que ser assados dentro de uma panela, né? A panela de fundo grosso. Ela pode ser em outra panela. Pronto, vamos lá. O conceito da panela de ferro para assar pão, qual é? A gente coloca o pão dentro da panela aquecida já, a panela já tem que deixar ela bem quente, tá? E aí ela vai simular um forno de lastro. O pão vai liberar vapor, só que esse vapor não vai ter para onde sair e ele é acumulado dentro da panela. E aí o pão consegue ter salto de forno, ele consegue crescer, tá? Sem formar aquela casquinha. Depois da metade do processo a gente tira a tampa e deixa finalizar o assamento para aí então criar a casquinha, tá? Então, temos só um minuto. Só um minuto? Finalizando já aqui na pergunta da Juliana. Falta 5 minutos? Falta 1 minuto só. E aí, Juliana, o que você pode fazer? Panela de alumínio, dá para fazer também, tá? Porém, a tampa, cuidado com a tampa dessa panela, para que seja uma tampa que ela não tenha aquela partezinha de plástico, tá? Que seja realmente toda de alumínio. Ou forra o topo dessa panela com alumínio, papel alumínio, tá bom? O Wellington não tem nenhum dos dois que vá para o forno. Manda o pão para o forno do mesmo jeito. Você pega um borrifadorzinho com água, deixa uma forma sem nada dentro do forno, sem nada, tá? Deixa ela esquentar bem muito, deixar muito aquecida, vem com o borrifador e taca na forma, só no borrifo. Aí sim vai produzir vapor. Na hora que pegar na forma, vai evaporar. E aí você vai fazer esse processo durante aí
faz ele agora. Quando passar mais ou menos uns 10 minutinhos, faz mais uma vez. Depois de uns 10 minutinhos, faz mais uma vez, tá? Dá umas 3 borrifadas lá, rápido. Abre o forno e borrifa bem rápido, fecha o forno, tá? Para não perder a temperatura. Faz isso que aí tu vai conseguir ter aquela crostinha, aquela casquinha bacana ali em cima do pão, tá? E aí teu pão também vai conseguir dar um salto maior de forno. Porque o que que acontece? Quando você faz um pão e ele não dá salto de forno e ele não tem vapor, o teu pão não cresce tanto quanto deveria, porque o vapor serve para que a casca do pão fique úmida, tá? E dê tempo dele crescer antes de endurecer, porque depois que endurece ele não consegue crescer mais, né? Ele fica preso ali. Por isso que chega um momento que o pão abre aquela pestana, né? Abre aquele rasgo no pão, que é onde o ar não tem mais para onde sair, aí ele estoura o pão, né? E faz aquela chaminé. Então tenta fazer esse processo que eu acredito que vai dar certo e vai liberar um vapor legal aí no teu forno aí. Tu vai conseguir. Mas cuidado, pelo amor de Deus, porque teu forno é um forno elétrico. Então, não morra por conta de um pão, tá bom? Então, cuidado, porque teu forno é forno elétrico, né? Então, tem muito cuidado ali no processo, tá bom? Galera, nossa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? A próxima aula, lembrando, eu vou estar passando a ficha técnica para vocês, para a gente preparar e fazer essa aula juntos, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, meu povo bonito. Tchau. Tu gostou do vídeo, Ian? Amei. Eu tô vestindo a roupa pra isso. Toda chique. Pois foi, pra poder mandar o vídeo. Juntas, né? É reco-reco e bolinha. Gente, beijo, viu? Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Lavem as mãos e tchau.